Eleições em Israel, a gente está prestes a receber o resultado nos próximos dias, próximas horas, tá cadeira por cadeira, ninguém sabe o que vai acontecer. Por isso que eu trouxe os professores Gunter Hudzit, da ESPM São Paulo, e o doutorando na PUC-SP, o Arturo Hartmann, para conversar comigo sobre o que está acontecendo lá, né? Bom, vamos começar, assim, as pesquisas já previam tudo o que está rolando, tá aquela disputa muito acirrada entre o Netanyahu e o Partido Azul e Branco. Como vocês enxergam isso? Realmente o Netanyahu vai cair, na opinião de vocês? Eu diria que qualquer opinião hoje é puro chute. Como você bem colocou, está tão próximo que qualquer resultado é possível. Portanto, vamos ter que esperar ainda mais, né, o desenrolar desse processo, apuração, negociações, para aí a gente ter uma noção. Eu diria que realmente é uma situação que eu não lembro de nenhuma outra, em nenhum outro país tão próximo assim. Eu acho que para a gente pensar, eu concordo, eu acho que em termos do que vai acontecer é difícil a gente pensar ou prever qualquer coisa agora, mesmo que a apuração esteja perto do final, mas eu acho que para talvez formatar o campo um pouco do que a gente está analisando, a gente pode analisar, a gente pode separar, ainda que a realidade não seja assim, mas em três dimensões, vamos dizer assim, do que essa eleição se aplica, né? Acho que uma é o confronto colonial entre palestinos e israelenses. A segunda é essa polis judaica, que é onde aconteceu a eleição, ou seja, a sociedade e a política israelense e judaica, que é o líder dessa polis está sendo escolhido. E a outra, que é um pouco mais complexo, é a dimensão internacional, quer dizer, como esse líder ou essa coalizão que vai governar Israel vai se conectar com interesses regionais, com a política doméstica dos Estados Unidos, né? Falando um pouco do que, de fato, não dá para dizer o que vai acontecer, mas o que a gente pode dizer é mais ou menos como se configurou essa eleição, né? Que muitos apontaram, que foi mais ou menos um referendo em relação ao Netanyahu, né? Ele está há 10 anos como primeiro-ministro, ele se reelegeu 2, 3 vezes. Só para lembrar que em abril ele já foi reeleito, mas não conseguiu formar a coalizão. Então era isso que eu queria perguntar para vocês também, porque assim, mesmo que ele consiga 1, 2 cadeiras a mais, supondo que isso aconteça, como é que fica agora? Porque ele já está descredibilizado desde o começo do ano. Então, assim, se ele continuar no cargo de novo, está sujeito a uma falta de coalizão, uma falta de diálogo com o parlamento de novo, né? É uma situação que está insustentável. Existe a possibilidade do presidente de Israel, por exemplo, enfim, chamar para essa coalizão, que alguns dizem, mas o Netanyahu já negou, disse que não vai se aliar com partidos de esquerda, seja lá o que ele defina como esquerda. Que é difícil, nesse cenário de o conceito Palestina de e Israel, esquerda dele, né? Talvez não seja tudo isso. Mas, bom, enfim, só para contextualizar mesmo. Sim, na verdade ele não ganhou a eleição de abril, né? O quadro de abril era muito parecido com esse, com algumas diferenças. Eu acho que o quadro central hoje a respeito dessa eleição é o papel do Lieberman, a cisão que ele colocou em abril e como ele está colhendo esses frutos agora. Né? Porque, de fato, uma das previsões, até na mídia israelense, é que ele poderia dobrar o número de cadeiras, e ele conseguiu dobrar, mais ou menos, né? Entre 10 e 9, aparentemente. Então, tem que ver agora, como está colocado, como essas coalizões vão se colocar, né? Porque, tudo bem, eles podem falar coisas agora no calor do resultado, mas até que ponto eles podem, de repente, quer dizer, a política, né? Como eles podem esquecer a rivalidade da campanha. Eu acho que eu acrescentaria não só o Lieberman, mas a participação, né, dos árabes israelenses, que na última eleição, em abril, foi uma ausência histórica, e que, ao que tudo indica, parece que compareceram em massa. E com isso eles sairiam como a terceira força no parlamento, no Knesset. Com isso, não que eles participem de qualquer governo, né? Para quem não tem lá, não vão aceitar, mas tendo esse número de cadeiras com os árabes, isso dilui todas as outras
participações. Portanto, ao enfraquecimento ou fortalecimento de alguns desses partidos pode levar a uma formação ou não do próximo governo. Até para quem não entende, em termos de, como o Arturo começou a falar, em termos da relação com os palestinos, não vai alterar. Se continuar Netanyahu, continua nessa linha, ou se o Gantz, há pouco tempo atrás, começo da campanha, o começo do ano, ele falou de bombardear a faixa de Gaza até jogá-los na Idade da Pedra. Então, continua a mesma linha. Tá? Muito provavelmente, em termos da sua relação com o Irã, continua na mesma linha. A gente não pode esquecer que é um dos cargos mais importantes, todo mundo tem que prestar atenção, porque quem é primeiro-ministro controla aí um número de ogivas consideráveis, ogivas atômicas. Portanto, envolve esse âmbito de segurança internacional muito além da própria região do Oriente Médio clássico ali. A gente já está falando, então, o Golfo, a relação com o Irã e outras grandes potências. E tem a dinâmica interna, Líbano principalmente se colocando contrário a, vamos dizer assim, a certas benesses que os partidos ultra-ortodoxos religiosos recebem. Primeiro, não servirem às Forças Armadas, enquanto que o resto da população serve, que para muitos brasileiros que não conhecem, as mulheres também servem, né, às Forças de Defesa de Israel, os religiosos não servem e são sustentados pelo Estado. E isso tem dragado cada vez mais parte do orçamento do governo israelense para justamente esse grupo. Então, por isso que há umas dinâmicas internas, e nós não estamos nem falando, né, de esquerda e direita clássica de trabalhistas, porque os trabalhistas também estão praticamente, né, dizimados em termos políticos internos. É um quadro, se dá para colocar, de centro à direita. Portanto, por questões internas e muito fracionadas é que pode levar a uma definição dessa eleição. Por isso, difícil dizer para onde vai.